Fala pessoal, aqui é o Igor e nesse vídeo eu quero compartilhar o processo de desenvolvimento de uma prancha síntese que nós desenvolvemos para um concurso de arquitetura internacional e nesse processo eu quero apresentar algumas questões que são interessantes para o processo de diagramação e a construção do projeto gráfico que você pode utilizar para a construção do seu próprio trabalho, do seu projeto gráfico e de modo que isso contribua e agregue valor no processo de desenvolvimento do seu trabalho. Então, eu separei da seguinte maneira. Eu quero apresentar esse processo do início ao fim, dessas pranchas sínteses que foram sendo desenvolvidas durante o trabalho, e depois eu quero entrar no InDesign, na plataforma que a gente utiliza para fazer os trabalhos de diagramação, para mostrar algumas questões interessantes também, que vão otimizar tempo de trabalho, vão potencializar a qualidade também do trabalho e que são recursos importantes para quem faz esse tipo de trabalho para apresentar projetos de arquitetura. Então, primeiro, para começar com o desenvolvimento do processo de diagramação, eu particularmente sempre prefiro trabalhar com os esboços. É muito comum nesse tipo de trabalho a gente já ir desenvolvendo esses rascunhos não só para os desenhos de projeto, para detalhes construtivos também, mas também para algumas questões da própria apresentação. Então, aqui já tem uma primeira ideia do que pode ser essa prancha, tá? Com algumas questões de perspectiva, alguns diagramas, elementos textuais. E reparem que é tudo meio que conjunto, você não faz primeiro uma etapa e depois faz outra. Não é um processo linear. Na verdade, essa discussão, essas estratégias, elas vão tomando forma quase que simultaneamente. Então, aqui a gente já tem alguns desenhos em plantas, que são algumas investigações desse projeto. Aqui aparecem alguns diagramas, que depois a gente vai ver na prancha, eles estão lá. Então, todos esses esboços, todas essas investigações têm um propósito. Na realidade, isso é um processo de pensamento, de construção, tanto do projeto arquitetônico como o projeto gráfico. Então, reparem, aqui tem alguns desenhos também de um elemento central do projeto, que é um banco, e aí essa discussão vai avançando, o projeto também vai avançando, e diversas questões são pontuadas por aqui. Mas o que eu quero compartilhar é que primeiro isso é feito de uma forma manual, mais rápida, e depois a gente entra nesse aspecto digital, onde a gente vai ver agora como que foi a construção do início ao fim desse processo. Então aqui a gente tem a primeira prancha, tá? Esse é o primeiro esboço que foi feito. Reparem que não tem nada muito elaborado, nada muito sofisticado enquanto representação gráfica, mas já tem uma ideia posta, isso que é importante. Reparem que nas próximas etapas, esse projeto muda radicalmente, porque chegou em determinado momento que a gente teve uma discussão aqui na equipe que estava desenvolvendo esse projeto e tomou um outro sentido, uma outra direção para o projeto, que é exatamente esse. Notem que a planta sofreu diversas alterações, a própria perspectiva também, mas a essência do projeto ela permanece, que é um pouco esse espaço centralizado, um pouco deslocado, mas que concentra e articula todos os programas. Notem que aqui ainda não tem nenhuma peça gráfica, porque ainda não tinha sido desenvolvida. Nesse momento a gente só tinha alguns desenhos bidimensionais, um mapa com a localização e implantação do projeto e uma perspectiva que na realidade é só uma exportação do modelo eletrônico, não tem nada sofisticado aqui. Mais uma vez, a gente só faz esses ensaios para ir vendo a composição e o conjunto da prancha, o que é muito importante, tá vendo? E aí essas questões vão tomando dimensão, proporção, os formatos adequados e a gente vai refinando. Isso é um processo de refinamento até que a gente chegue numa condição um pouquinho mais interessante, que conforme a gente vai avançando nessa discussão da diagramação, isso vai ficando mais interessante enquanto apresentação. Aqui já entram alguns diagramas, ainda que também não estão refinados, não é nada muito sofisticado. Na realidade, o que interessa nesse momento
é a dimensão e a localização dessas peças gráficas. E depois a gente vai melhorando a qualidade gráfica desse tipo de material. Então, reparem que aqui tem uma repetição de desenhos, aqui a mesma coisa, porque posteriormente isso vai sendo substituído por outras peças gráficas, mas que nesse momento a gente já tinha ideia do que poderia ser. Seriam outros diagramas que passaria outra informação, mas que até esse momento a gente não tinha feito, de fato. Portanto, a gente posicionou aqui para representar essa possibilidade. E aí, nesse momento, esses diagramas já aparecem aqui. Notem que esses diagramas, eles ainda não estão finalizados, mas eles já foram postos, iniciados e fazem parte desse conjunto. Esses diagramas apareceram aqui nos desenhos que eu apresentei. Seguindo aqui a apresentação, eles foram sendo refinados, redimensionamento desses tamanhos e agora uma proporção um pouco mais geral do conjunto, né? Isso vai sendo modificado praticamente até o fim, mas a estrutura, a essência permanece. Certamente que a gente vai fazendo alguns ajustes de grid, de proporção dessas imagens, dos próprios desenhos também, mas de modo geral, a gente vai ver que aqui à esquerda são os desenhos bidimensionais, os diagramas, algo mais relacionado com desenho técnico. E aqui à direita são as perspectivas. Então, repara que essa prancha, praticamente do início até o fim, ela segue essa estrutura, essa mesma lógica, né? Então, é interessante notar isso porque, conforme a gente foi desenvolvendo, a gente achou interessante essa possibilidade e manteve, preservou com algumas alterações pontuais, mas que a ideia inicial permanece. Aqui algumas reorganizações desse conjunto, se é mais interessante iniciar com texto, depois o diagrama ou o mapa. A gente teve bastante essa discussão e foi avançando até encontrar uma proporção e uma apresentação que fosse coerente com a lógica que a gente queria passar da narrativa de projeto. Aqui mais algumas alterações quanto à proporção. Notem que isso é constante, a gente vai sempre fazendo essas alterações para buscar por uma proporção mais interessante. Aqui são as mesmas peças gráficas, reorganizando. Tem uma estratégia que a gente usa também que é interessante. A gente consegue duplicar as pranchas que a gente está trabalhando para que a gente tenha mais possibilidades e consiga transitar entre essas possibilidades para fazer um comparativo. Eu vou apresentar isso quando a gente entrar na parte do InDesign, para que você possa ver como que a gente faz essa comparação entre as possibilidades. Mas é um processo bem interessante que é muito importante para nós, porque você tem uma comparação muito prática e muito rápida. Aqui mais alguns ajustes de proporção. Basicamente a gente chegou numa conclusão de que essa configuração, esse arranjo, ele era interessante. Então a gente foi mantendo e refinando, como eu comentei. Reparem que aqui ainda nem tem renderização, tá? São as imagens exportadas das cenas lá do SketchUp. Então a gente só tem algumas texturas, bem genéricas até o momento, mas que já representasse essa composição. Aqui mais alguns ajustes de cena. Aqui o desenho bidimensional já começa a ter um caráter um pouco mais de ambiência, com as escalas humanas, vegetação. Aqui também uma questão um pouco mais aprofundada da representação gráfica de arquitetura. Aqui os desenhos ganham um pouco mais de peso. Houve também algumas alterações no projeto em si. E aqui ajustes mais pontuais, mais relacionados à representação gráfica. Então entrou esse elemento gráfico que é um cinza, que destaca a planta. Aqui também esse elemento aparece, de modo a tentar amarrar, mas a gente vai ver mais para frente que esse elemento some depois. Porque isso é comum, você vai testando e aí em determinado momento você acrescenta outras coisas e aí esse outro elemento que foi acrescentado anteriormente sai. Isso é um processo que não tem fim praticamente, você vai desenvolvendo até terminar o trabalho. Aqui já entram as imagens renderizadas, notem que não tem
muita configuração de renderização complexa, não é nada muito difícil de ser feito no V-Ray, que é o software que a gente utiliza para renderização, mas já tem uma ideia de volumetria, de luz e sombra, esses aspectos da materialidade em si. Então, nesse momento, a gente começou a ensaiar essas questões da renderização em si, da questão da materialidade e assim por diante. Mas notem, tudo vai sendo feito simultaneamente, tá? Aqui, esses diagramas, nós testamos também com essa linguagem de renderização, mas isso ficou muito distoante do resto, né, do conjunto. Então, a gente optou por uma linguagem mais de desenho. Então, esses diagramas não têm renderização, né? Eles são mais próximos desse conjunto que aparece aqui em cima. Então, algo mais simplificado, que fez mais sentido por conta do conjunto, não por conta da peça gráfica isolada. Aqui mais alguns avanços de renderização, e aqui a gente entra numa pós-produção, que aí já é posterior à renderização do V-Ray, quando a gente entra na etapa do Photoshop, que aí sim a gente começa a acrescentar essas questões mais do local. Todas essas imagens são recortadas do terreno em si. Então, nós trabalhamos com essas imagens enquanto fotoinserção desse projeto no território. E aí esses recortes foram sendo refinados, aqui mais alguns ajustes também quanto às escalas humanas, as texturas, né? Trazer uma humanização para esses desenhos bidimensionais. Aqui a questão da implantação também foi avançando, aqui a catalogação de alguns edifícios do entorno, vegetação e assim por diante. Esses diagramas, agora com algumas escalas humanas, mostrando esses usos e ocupações. Aqui algumas escalas gráficas na perspectiva. Notem que esse trabalho ele foi feito em equipe. Portanto, não era uma pessoa fazendo todo o conjunto. Na realidade, a gente trabalhava de forma coletiva. Portanto, enquanto eu estou mexendo nos diagramas, outra pessoa pode desenvolver a pós-produção dessa imagem, por exemplo. Então, o trabalho em equipe ele é possível por conta do software. Nós usamos também a nuvem, que permite armazenar esse trabalho completo numa rede, então a gente consegue trabalhar simultaneamente sem um atrapalhar o outro. Então abre frente para diversas atividades e produções para que a gente possa trabalhar de forma conjunta. Aqui mais algumas questões da perspectiva, ajustes de contraste, iluminação, a saturação, alguns ajustes também quanto à paleta. Notem que a paleta, eu sempre enfatizo a questão da paleta porque ela é muito importante, você precisa amarrar, ter uma paleta bem amarrada para o seu projeto gráfico que é único. Então aqui nós optamos por utilizar esse laranja, um pouco essa tonalidade laranja, um pouco terracota e também alguns elementos em azul. Então repare que até na própria roupa das escalas humanas tem essas cores porque é proposital, a gente faz com que essas cores apareçam durante o trabalho. Mas reparem que também tem essas tonalidades de azul que vão aparecendo em alguns momentos do trabalho. Que aí a gente trabalha com uma cor complementar, que é interessante para você amarrar o seu projeto gráfico. Então o azul com laranja e essas variações de marrom e laranja. Aqui mais alguns ajustes das escalas humanas. E aqui a gente quis acrescentar uma outra informação. Então, fazendo esses testes, esses rearranjos, a gente viu que não caberia a peça gráfica que a gente queria acrescentar. Então, a gente teve que reorganizar a prancha, mas não foi um problema, porque basicamente a gente só diminuiu tudo isso um pouco. Mas notem que os grids horizontais, eles permanecem. A gente só teve uma alteração na dimensão das imagens, o que não é um problema, porque a imagem você consegue redimensionar mais fácil do que, por exemplo, uma planta, que tem a escala definida, né? Tem questões também aqui de leitura, que você não pode deixar tão pequeno essas peças gráficas. Então a gente conseguiu ampliar um pouco mais isso, diminuindo as perspectivas. Uma questão que foi importante também, a gente imprimiu em alguns momentos.
Nesse momento aqui, a gente imprimiu também. E aí, ao imprimir, a gente viu que essas perspectivas estavam muito grandes. Então, permitia diminuir um pouco essas perspectivas para ganhar uma leitura melhor dessas peças gráficas, principalmente, tá? E aí a gente acrescentou esse diagrama, que mostra o sistema estrutural explodido. Ainda não está finalizado aqui, mas já tinha a composição dele. Aqui a gente inverteu a prancha para ver se teria uma leitura mais interessante, mas não teve. Eu vou explicar como que se faz isso de uma forma bem rápida, bem simples, para que você faça esses testes durante seu processo de diagramação. E aí a gente voltou para a primeira ideia, acrescentou algumas informações aqui nesse diagrama, mais alguns ajustes pontuais, algumas questões gráficas e, por fim, essa é a prancha final, tá? Então esse é o conjunto, aqui todas as peças gráficas. E eu quero mostrar agora, na plataforma do InDesign, que é essa daqui, para quem não está familiarizado, cada retângulo desse é uma imagem. Reparem que a gente trabalha sempre com esses arquivos aqui no Photoshop. Por quê? Repara aqui, se eu clicar aqui com o botão direito e vier aqui na opção de Edit Original, ele abre a perspectiva. Repara que o formato é completamente diferente, é muito mais horizontal. Mas o que eu quero mostrar? Esse link, eu vou desativar aqui alguns ajustes que a gente fez e vou dar Ctrl S, que vai salvar essa imagem. Ao voltar aqui para o InDesign, repara que essa perspectiva ela vai sofrer uma alteração, tá vendo? Ela sofreu essa alteração porque isso é um link do meu arquivo do Photoshop. Ou seja, se esse arquivo está na nuvem e tem outra pessoa trabalhando enquanto eu estou trabalhando na diagramação dessa prancha, isso vai sendo atualizado automaticamente. Então, eu posso trabalhar simultaneamente com uma equipe, por exemplo, que é exatamente o que aconteceu. Se eu voltar no Photoshop e ligar essa opção de ajustes, dei o Ctrl S, voltando aqui no meu arquivo do InDesign, repara que aqui embaixo apareceu o erro. Eu vou clicar aqui, busco pela aba de links, e agora eu vou aqui um pouco para o lado, eu vou só dar 2 cliques aqui e ele já atualiza a minha imagem, tá vendo? Então é muito simples, é muito fácil você trabalhar com essas duas ferramentas. Agora, aquele exemplo que eu mostrei quando a gente inverteu a prancha, eu vou fazer de uma maneira muito rápida e muito simples, porque são testes que a gente vai fazendo. Abrir as páginas e vou com o botão direito duplicar essa página. Ou seja, as informações que estão aqui em cima são as mesmas que estão aqui embaixo. Eu vou selecionar todas essas perspectivas, crio um grupo com o Ctrl G e aqui eu vou selecionar essas outras informações, porque eu quero simplesmente inverter essas informações com essas. Vou apertar o W para conseguir ver o grid. Reparem, o grid ele está estabelecido aqui e ele é respeitado, tá? Por isso que a prancha tem uma organização visual, que você consegue ver que é um conteúdo que está hierarquizado por tamanho, dimensão, por linhas de grid, linhas guias, né? E aí eu fiz esse teste, essa alteração de uma forma muito simples. Com o Shift W eu tenho a pré-visualização e aí com a setinha para cima eu consigo comparar essas duas possibilidades, tá vendo? Isso vai sendo feito durante o trabalho inteiro. A gente precisa sempre fazer esses testes e comparar para ver o que fica melhor, o que fica pior. E aí isso ajuda a tomar as decisões. A gente, nesse momento, optou por essa opção e seguiu nesse caminho. Mas o InDesign é uma ferramenta indispensável, é uma parte muito importante do nosso processo de desenvolvimento e ele faz com que você ganhe muito tempo. Eu vou deixar uns vídeos aqui na descrição para caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse tipo de trabalho, que é a diagramação, para você apresentar não só os seus projetos de arquitetura com uma prancha síntese, mas também trabalhos, desenvolver o seu portfólio. Então, você tem uma série de possibilidades que o InDesign traz enquanto ferramenta digital de produção, tá? E uma outra questão, reparem que aqui em cima eu tenho as cores
e a paleta. Então, ó, a gente sempre trabalha com uma paleta monocromática, que aí você tem o preto e branco e escalas de cinza. E aqui embaixo, repara que tem uma paleta específica para esse concurso, que foi do Caira Louro. Então, quando eu abro aqui essa paleta, olha lá, as cores e tonalidades que eu comentei. Então, a gente tem o marrom, algum terracota, um laranja e aqui 2 tonalidades de azul, que são as mesmas cores que permeiam o trabalho inteiro. Então, trabalhando dessa forma, e o InDesign possibilita esse tipo de trabalho, a gente tem uma paleta amarrada. Lá no Photoshop, a gente também usa essa mesma paleta, então corre menos risco de você sair da paleta ou pelo menos ter uma variação mais controlada das tonalidades. Então o que eu queria compartilhar no vídeo de hoje era isso. Eu espero que esse processo ele contribua de alguma maneira para a sua produção, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva e curta esse vídeo, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, para que a gente também possa ter esse tipo de discussão com essas pessoas e ampliar cada vez mais o debate da arquitetura, da representação gráfica e poder ajudar cada vez mais pessoas. Vou ficando por aqui, até a próxima!